Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus, alguns versículos, e posteriormente vamos estar orando conforme a orientação do Espírito Santo. Amém? Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a vigilância constante do cristão. Então vamos ler lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz: O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede mais uma vez para estarmos juntos meditando na Tua Palavra e também orando conforme o Teu Espírito tem nos orientado. Para isso pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos realmente estar glorificando o Teu santo nome nessa meditação. Amém. Então, creio que Deus, através do seu Espírito, nos leva a meditarmos mais uma vez a respeito da nossa vigilância e o praticar da palavra de Deus, visto que há no ser humano uma tendência muito comum de se acomodar com as situações ao seu derredor, situações que passam a ser consideradas comuns e normais, mas que na realidade são contrárias à palavra de Deus e também aos seus ensinamentos. Então, quando falamos que precisamos viver o nosso dia a dia sob a orientação do Espírito Santo, estamos dizendo que o cristão deve estar atento à sua vida em todo o tempo, ou seja, manter uma vigilância constante, atentos ao guiar do Espírito Santo, cientes da presença de Deus e assim o praticar da sua palavra, a sua direção, aos seus ensinamentos e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Porém, esse processo envolve uma postura de prudência na oração, na meditação da palavra de Deus e obediência integral a esses ensinos, como também é importante a nossa adoração. Então, todo cristão deve estar vivendo em constante vigilância espiritual, enquanto neste mundo, aguardando o retorno do Senhor Jesus. É fato que estamos vivendo em tempos difíceis, em um mundo cada dia mais corrupto e longe dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo, temos a necessidade de uma vigilância constante para não sermos contaminados e sofrermos as consequências. Pois é certo que toda negligência pode não ser fatal, mas pode gerar consequências dolorosas. Então, o fato é que não tem como vivermos a vida cristã sem a constante vigilância. A Bíblia nos ensina que estamos diante de uma constante batalha espiritual e que nesta batalha não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades que constituem uma força espiritual maligna que se empenha em lançar dados inflamados contra o povo de Deus. Isso fica claro quando lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13, que diz: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo fala, nos alertando a igreja, para se revestir da armadura de Deus,
Pois se esta batalha é constante neste mundo, o qual não pertencemos, como a palavra de Deus nos ensina, então o revestirmos-nos dessa armadura deve ser em todo tempo e em todo lugar. Pois um soldado numa batalha deve estar sempre atento ao ataque dos seus inimigos. Somos humanos e por isso limitados. Então, dependendo inteiramente da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. E uma vez que somos sujeitos ao erro, precisamos vigiar. Não esquecendo que a nossa velha natureza, que em muitas situações persistem em retornar ao nosso viver. E de fato ocorreria com mais intensidade se não fosse o Espírito Santo nos alertando e nos guiando. Então, há também uma guerra espiritual interna em cada um de nós, onde mortificamos mais e mais a nossa velha natureza. Isso quando nos submetemos inteiramente ao controle do Espírito de Deus. E isso graças a um processo de transformação visando a nossa santificação, onde a meditação da palavra de Deus, a oração e constante vigilância têm uma parte fundamental na nossa vida. Como também lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, estar em vigilância é estar alertas e atento a tudo, ou seja, estar em todo o tempo comprometido em um relacionamento sincero com o Senhor Jesus Cristo. Como lemos há pouco em Efésios, estamos participando de uma intensa batalha espiritual e não podemos travar esta batalha sozinhos, sem estarmos em constante vigilância na dependência do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos concluir que todo cristão que não estiver vivendo em constante vigilância corre o risco de tornar-se vulnerável aos ataques dos nossos inimigos. Esses ataques podem ser físicos, emocionais, mas principalmente espirituais, podendo acabar cedendo algumas artimanhas malignas ou negligenciando aos propósitos de Deus em sua vida. Mas o cristão que vive em constante vigilância espiritual não cai no erro da negligência ou deixando de ouvir o guiar do Espírito Santo. E não podemos esquecer também que a vigilância espiritual constante é uma exortação do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41, que ele diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa vigilância espiritual tem uma aplicação direta e preciosa em nossos dias, acrescentando que esta vigilância deve ser constante, também no sentido de estarmos aguardando em todo o tempo e de uma forma adequada a volta do Senhor Jesus. É certo que não sabemos quando será a volta de Jesus, apesar que tudo indica que sua volta está muito próxima, mas isso somente o Senhor o sabe. Mas Jesus também nos adverte nesse sentido, quanto da sua exposição na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, de 1 a 13. Nós não vamos ler tudo, mas vocês conhecem essa parábola. O que nos faz entender que a vigilância espiritual constante é uma necessidade de suma importância. Não basta vivermos apenas por algum tempo, mas em todo o tempo como Jesus determina, ou seja, como termina
essa parábola, lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que ele diz: portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. E também lá em Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 44, ele diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite, o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Então, a constante vigilância espiritual deve ser uma característica marcante daquele que verdadeiramente está se preparando para o dia do retorno do Senhor Jesus. Também o apóstolo Paulo exorta aos cristãos a serem vigilantes e estarem prontos, e assim não serão surpreendidos quando esse dia chegar. Isso nós podemos ler lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 4 ao 8, quando Paulo diz assim: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. De fato, não sabemos a data desse grande e maravilhoso dia, mas devemos estar em constante vigilância por esse dia. E o mais maravilhoso, e sendo pela misericórdia de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo e cabendo a nós somente o praticar os seus ensinos, os ensinos da palavra de Deus e em constante oração. Mas como eu citei, a constante vigilância não é apenas em relação a esperarmos a volta de Jesus, mas também é necessária para termos uma vida diária em santidade, para a qual o Senhor tem nos chamados, e isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, enfatizando também que é necessário nos firmar em constante vigilância na oração. E fica claro nas palavras de Jesus aos seus discípulos, nos versículos anteriores que lemos, ou seja, anteriormente a Mateus 26, 36 ao 41, que diz assim: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É claro que nesta oração as palavras de Jesus aos discípulos tinham uma aplicação específica para aquele momento. Mas como citei anteriormente, essas palavras também possuem uma aplicação prática para todos os cristãos que vieram posteriormente e, sem dúvida alguma, para nós hoje. A constante vigilância na oração é necessária e de suma importância em nosso viver em Jesus e deve ser uma característica permanente na nossa vida. E assim nos submetendo inteiramente à vontade do Senhor, que, como meditamos na semana passada,
é de grande importância. Mostrarmos que amamos a vontade de Deus e nos dedicamos e assim vigiando conforme o guiar do Espírito Santo. Sendo assim, eu convido a todos nesta noite que estão ouvindo esta meditação que tenham também um tempo de oração nesse tema específico, conforme o Senhor trouxe ao meu coração para junto estarmos clamando a Ele, pela constante vigilância sobre o guiar do Espírito Santo, orando em favor da nossa igreja, nossa comunidade, mas também por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador. E assim também oramos, evidentemente, como fazemos todas as quarta-feiras, pelos pedidos pessoais dos nossos irmãos. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que essa palavra tenha sido boa para a sua edificação. Então eu convido a todos, como eu disse, a estarmos orando. Uma boa noite a todos e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.